dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, você entrevistou o presidente da Câmara, Hugo Motta, e eu queria que você destacasse aqui para os nossos ouvintes o que você percebeu ali de mais importante nas afirmações feitas pelo deputado. Teve muita coisa interessante, né? Ele falou que está trabalhando, eu puxei por esse assunto, eu quero fazer a coluna de hoje no Jornal Globo, que ele, falando em atualizar, ele usou essa palavra, a relação entre o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Executivo. Ele disse que já tem falado com o presidente Lula sobre isso e eles vão se reunir proximamente. Não disse quando. Eu até perguntei se ontem teve essa conversa, porque ontem ele veio ao Rio de Janeiro junto com o presidente Lula e ele voltou no avião e eu soube que ele voltou conversando, mas ele falou que não havia ambiente, tinha outras pessoas por perto e ele quer uma conversa mais tranquila sobre essa relação para não ficar de crise em crise. E eu perguntei se todas essas exonerações que estão acontecendo nesse momento de pessoas ligadas ao Centrão, nomeadas pelo Centrão, se isso ia provocar um momento do conflito. E ele disse que não necessariamente, não pode ser visto como ruptura, tem que ser visto como reconstrução da relação, remodelar a relação e tem que o governo, ao fazer as novas nomeações, tem que pensar sempre em quem possa ajudar a fortalecer o governo nos seus projetos, nos seus propósitos, né? Então, essa foi uma questão. Ele foi vaiado ontem aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei perguntando para ele sobre as vaias e sobre a declaração do presidente de que o Congresso é baixo nível. Então, eu perguntei isso para ele como primeira pergunta. O que ele disse é que, primeiro, sobre as vaias, que é natural, que ele falou que quem está na política sabe, e ele falou que recebeu as vaias com a tranquilidade de quem sabe que está tentando navegar no mar revolto para enfrentar a tempestade. Essa imagem que ele usou é uma imagem até ulicista, né, de Ulisses Guimarães. É uma imagem para se referir à polarização, que ele diz que a polarização tem dois pontos: tem aumentado a tensão no diálogo político, a polarização e a antecipação do processo eleitoral. Sobre ser baixo nível, ele disse que se o presidente estivesse se referindo ao Congresso de forma geral, eu discordo plenamente, ele disse, discordo plenamente. Mas ele acha que estava se referindo à extrema-direita, aos grupos de extrema-direita. Ele próprio teve problemas com a extrema-direita com aquele dia que ocuparam lá a mesa da Câmara, ele não podia nem se sentar, né? Mas, enfim, foi uma conversa sobre vários assuntos e eu quero ver se a Cássia tem algum ponto mais que ela esteja interessada em a gente ressaltar. Quero saber se ele falou com você, Miriam, sobre liberação de emendas. Falou que está tudo atrasado esse ano porque o orçamento demorou a ser aprovado. Então, a execução orçamentária está atrasada em todas as áreas, não apenas nas emendas, mas isso aumenta muito o problema político. Ele disse assim, os políticos da Paraíba, os prefeitos da Paraíba não param de me ligar. Se isso acontece comigo, que sou o presidente, imagino com os outros parlamentares. Ele quis mostrar que as emendas não são a ideia de que há desvio nas emendas, há desvio em outros gastos do Executivo, de vez em quando acontece. Mas ele disse que são emendas para políticas públicas e os prefeitos ligam porque querem completar aquele projeto, aquela obra, aquela entrega. Então, ele disse que está tudo atrasado. Eu perguntei quanto estava atrasado, ele só falou que estava muito atrasado porque esse ano é assim, e que ele espera, eu acho que faz parte dessa conversa. Eu até perguntei, Cássia, se
se essa conversa com o presidente vai ser uma DR. E ele rejeitou a expressão. Ele falou, não é uma DR. Aí que ele falou, é para atualizar a relação. Então, eu acho que nessa atualização da relação inclui certamente pedido para liberação de emendas parlamentares já aprovadas, que já constam no orçamento. O problema é que, como eles acabaram de tirar dinheiro do orçamento do ano que vem, né, com aquela derrubada da MP 1303, aquela das BETs e das Sintex, agora está se pensando em cortes já do ano que vem, emendas do ano que vem, que teriam que ser cortadas, se for cortados os gastos em geral, para que o orçamento seja refeito, né? Nós estamos nesse momento com a LDO não podendo ser aprovada exatamente porque tirou um bloco das receitas. Mas, enfim, essa foi uma entrevista interessante, está na Globoplay, com 25 minutos, uma conversa direta e muito boa. Muito obrigado, Miriam Leitão. Bom dia para você. Bom dia para todos nós. Até mais tarde.